Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática. Nesta atividade, nós vamos rever as observações das planificações de alguns poliedros, além de identificar quais são esses poliedros e suas características. Quais figuras nós podemos formar com essas planificações que vocês estão vendo aqui na tela? Observem. Pronto? A primeira planificação é de uma pirâmide de base pentagonal, não é mesmo? Quem falou pirâmide de base pentagonal acertou. Vamos lá. Agora já a segunda planificação é de um prisma, também de base pentagonal. Este é o modelo de um prisma. Aqui está a base inferior à base superior. Olha, se nós virarmos, continua a mesma coisa, modelo de um prisma. A terceira planificação é de uma pirâmide de base quadrada, não é mesmo? Quem falou pirâmide de base quadrada acertou. Aqui está uma pirâmide, olha a base da pirâmide. Lembrando que a base da pirâmide também é considerada uma de suas faces. Vamos lá. A quarta planificação, olha só, é um prisma. Professora, mas a senhora está segurando um cubo? Este é um cubo. Mas também ele é classificado como um prisma, porque ele apresenta as mesmas características que classificam o prisma. Olha, todas as faces do cubo ou do prisma, se preferir, tem o mesmo tamanho. Qualquer lado que a gente vire, as faces têm o mesmo tamanho. Esta é uma característica muito interessante deste prisma. Vocês se lembram de algumas características das pirâmides? Vamos falar um pouquinho de pirâmides agora? E dos prismas? Vocês também lembram de algumas características? Mas vamos lá. As pirâmides, elas são poliedros formados por uma face poligonal, chamada de base. Esta é a base da pirâmide, como já falamos. E tem as faces laterais, são essas faces que sobem. Olha como as faces laterais têm o formato de triângulos. São características muito interessantes das pirâmides. Os prismas, eles são poliedros formados por duas faces poligonais, chamadas de bases. Aqui embaixo está uma base e aqui está outra base. Se nós virarmos, continua a mesma coisa. Uma base embaixo, uma base em cima. Muito bem. Duas faces poligonais, chamadas de bases, e faces laterais, em forma de retângulos. Olhem todas as faces laterais deste prisma. Não tem o formato de um retângulo? Olhem esta face verde. Interessante, né? Vocês se lembram de algumas características das pirâmides? Vamos falar um pouquinho de pirâmides agora? Agora nós vamos observar algumas figuras e vamos relacionar com objetos que conhecemos. Vamos lá observar? Primeira figura, olhem na tela, um paralelepípedo. O paralelepípedo podemos lembrar uma caixa de sapato, uma caixinha de pasta de dente, uma caixa de remédio e outras coisas mais. Agora vamos observar. Observem novamente esta pirâmide. Pirâmide de base quadrangular. Olha a base da pirâmide quadrangular. O que nos lembram? Vocês conhecem aquele chocolate chamado Toblerone? Não lembra um Toblerone? Ai, mas lembra também uma barra
barraca de camping, de acampar. Olha, que legal! Certo, agora nós vamos observar na tela isto mesmo, um cone. Olha a figura do cone na tela. O cone não nos lembra um chapéu de festa infantil, uma casquinha de sorvete bem gostoso? Isso. Agora observem na tela novamente uma esfera. Esta esfera nos lembra uma bola de tênis de mesa, uma bola de futebol. E o cilindro? Olha, temos aqui um cilindro. Observem na tela o cilindro. Nos lembra uma lata de leite. Vocês gostam de leite? Nos lembram também uma pilha, uma bateria que nós colocamos no brinquedo para funcionar. Muito interessante. Agora, vamos analisar. Quais são as características de um paralelepípedo? Olha que paralelepípedo grande. Aqui está uma caixa de sapatos. Olha que legal. No grupo dos paralelepípedos, nós temos também os cubos. Vamos observar a caixa de sapato e o cubo. Vamos fazer algumas considerações. Nós podemos observar que ambas as figuras, elas são formadas por superfícies não arredondadas. Não tem nada de arredondado, nem uma superfície arredondada. Já é uma característica. Agora, nós podemos observar também que esta caixa de sapato apresenta 3 pares de superfícies paralelas e congruentes. Congruentes quer dizer idênticas, né? No cubo nós temos 3 pares de superfícies, ó, a de cima e a de baixo, 1, 2 e 3. E nessa caixa de sapato também, 3 pares. A superfície de cima e a superfície de baixo, elas são paralelas e elas são congruentes, são idênticas. Depois nós temos esta superfície e temos esta aqui. Elas são paralelas uma à outra, também tem a mesma medida, são idênticas. O terceiro par, aqui esta superfície, mais esta superfície, elas estão de maneira paralela e são idênticas, são congruentes, as medidas são idênticas. Vocês observaram que interessante? As características do cubo e da nossa caixinha de sapato, do nosso paralelepípedo. Qualquer um desses pares de superfícies podem ser considerados como bases. Interessante, do paralelepípedo. O que pode diferenciá-las são as medidas das faces. Por exemplo, este paralelepípedo, se nós formos fazer uma maquete e aqui for um prédio, a gente já muda a posição. Olha só. Olha a base. Parece um prédio, né? Olha só. A base agora mudou, esta parte menor. Se nós formos utilizar este paralelepípedo como caixa de sapato, pronto. Vamos deixar assim. A base vai ser essa superfície, maior aqui. Se nós formos utilizar esse paralelepípedo como um painel de propaganda, por exemplo, que nós vemos na beira da estrada, na rodovia, olha só, mudamos a base do paralelepípedo. Agora a base são essa superfície aqui, que é paralela com essa de cima. Muito interessante essa observação. Então nós definimos qual vai ser a base, dependendo do que nós queremos formar com o paralelepípedo. O cubo, ele é um prisma e paralelepípedo, a professora Esmeralda já falou. Interessante, não esqueçam essa definição. Todas as faces do cubo são congruentes, ou seja, todas elas são quadradas com medidas iguais. Nós já comentamos sobre isso também. Qualquer lado que nós escolhermos tem a mesma medida. Interessante o cubo, né? Agora vamos analisar. Pensem comigo. Quantas faces tem o cubo?
Quantas arestas tem no cubo? E quantos vértices tem no cubo? Vamos lembrar que aqui são as faces, estas linhas são as arestas e estas pontinhas são os vértices. Observem na tela, relembrando, recapitulando as três partes interessantes de um poliedro: faces, vértices e arestas, certo? Faces. Se nós pegarmos um dado, qual é a numeração maior que um dado tem? Não é o 6? 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, quantas arestas? Arestas são o encontro das faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui embaixo. 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E quantos vértices? Contem com a professora. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 vértices. No cubo e também no paralelepípedo, o número de vértices, faces e arestas coincidem. São os mesmos. Muito interessante essa definição também para vocês. Porque, na verdade, como eu já falei em aulas anteriores, aqui o paralelepípedo, imaginem, é como se a gente pegasse esse cubo, ó, e desse uma esticadinha para o lado. A gente só dá uma esticadinha. E aí, continua o mesmo número de vértices, faces e arestas. Agora, nas pirâmides, os números de vértices são iguais aos números de faces. Vamos observar esta pirâmide de base quadrangular. Vamos conferir os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, 5 pontinhas. Vamos conferir os números de faces. Lembra que eu falei que a base da pirâmide também é considerada uma face? 1, 2, 3, 4, 5. Não esqueçam dessa definição. Nas pirâmides, o número de vértices sempre vai ser igual ao número de faces. Agora vamos analisar as pirâmides. Olha só, as pirâmides têm apenas uma base. O prisma tem duas bases, né? As pirâmides têm uma base somente, apenas uma base. E é igual ao número de vértices no polígono da base, que é nesse caso um quadrado, mais um, referente à pontinha. Então, olha só, na pirâmide, vamos contar os vértices da base. 1, 2, 3, 4, base quadrangular, mais um, que é o vértice de cima, onde todas as faces se encontram. Viram que interessante? É uma característica também das pirâmides. Agora, vocês percebam que nos prismas, com sólido de duas bases iguais, já falamos várias vezes, há um número de faces laterais, mais duas, referente às bases. Aqui são as faces. Lembra que eu falei que este é um prisma de base hexagonal? Então, tem 6 faces laterais, mais duas, 7, 8. Porque as bases também são consideradas faces. Então é isso. Se eu quiser saber quantas faces tem num prisma, eu conto as faces laterais mais duas. Muito interessante. Voltando um pouquinho às pirâmides, em relação às faces das pirâmides, agora estamos analisando as faces. O número de faces laterais mais um, né, na pirâmide, porque tem uma base. Então, na pirâmide nós temos, neste caso, pirâmide quadrangular, 5 faces. As faces laterais, mais a face da base, que só tem uma base. Neste caso, 5 faces tem a pirâmide. Vamos analisar agora os prismas. Eles são sólidos com duas bases diferentes. Agora nós vamos analisar as arestas. Nos prismas, são sólidos com duas bases iguais.
O número de arestas, são essas linhas, olha só, é igual ao triplo do número de lados da base. Quantos lados tem essa base? Lembra que nós conversamos que esse prisma é um prisma de base hexagonal? 6 lados. Então, nós temos 6 arestas aqui, 6 arestas aqui, mais 6 arestas das faces que sobem, das faces laterais. Então, multiplicamos por 3 e nós temos o total de arestas do prisma. Neste caso, 18. Esta é a aula de hoje. Finalizamos mais uma semana de estudos. Não esqueçam de fazer os registros das atividades no caderninho de vocês, isso é muito importante. Coloquem a data em que as atividades foram realizadas. Depois, tirem uma foto de suas atividades e apresentem para o seu professor ou para a sua professora. E se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com o seu professor ou com sua professora pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. Bons estudos para vocês e até!